O cultivo da mandioca é uma cultura pré-colombiana. Quando nossos colonizadores portugueses chegaram aqui, a confundiram com o inhame, tubérculo comum na Europa. A mandioca é plantada em áreas tropicais e subtropicais, como Filipinas, Tailândia, Madagascar e boa parte da África. Na nossa região, o cultivo tem origem na cultura indígena. Isto fez o consumo aqui ser mais diversificado do que nas outras regiões do Brasil. A raiz de mandioca é trabalhada de várias formas. A farinha de mesa, a de tapioca, o tucupi, as folhas e a goma. O mais popular derivado surge quando a mandioca é descascada, deixada de molho, ralada e espremida. A finalização vem após a torração. Hoje, a farinha de mandioca é consumida mundialmente. A mandioca foi eleita o alimento do século XXI pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Rica em carboidratos, as folhas possuem 25% de proteína, cálcio, ferro, vitaminas A e C, além de ser fonte de amido e fibras. A FAO, braço da ONU, voltada para a agricultura e alimentação, defende que a produção da mandioca seja aumentada em 400%. Isto seria possível através do projeto Economia para Crescer, um modelo de agricultura sustentável promovido pela entidade. O Brasil tem mais de 4.000 variedades de mandioca catalogadas. Cada uma tem características próprias, quanto ao amido, cor, consistência e qualidade. É paixão do paraense e fonte de lucro. São mais de 300 mil hectares plantados, 200 mil empregos diretos gerados no meio rural. No Pará, a produção passa de 4,2 milhões de toneladas por ano. O Nordeste do estado é a maior área produtora, respondendo a 17,89% da fabricação. A fatura em média de receita bruta alcança uma soma estimada em 1,9 bilhão. O plantio é a principal atividade da agricultura familiar e gera 250 mil postos de trabalho. Nos processos produtivo e de beneficiamento, os principais produtores se concentram no oeste e no nordeste do Pará. Municípios como Santarém, Acará, Bujaru, Santa Maria do Pará e Bragança destacam-se na cadeia produtiva da mandioca. O Pará é o maior produtor de mandioca do país, seguido do Paraná e Bahia. A atividade ajuda a fazer do Brasil o segundo maior produtor mundial de mandioca. De acordo com dados do IBGE, o país produziu em 2017 quase 20 milhões de toneladas, colhidas em uma área de cerca de 1 milhão e 400 mil hectares. Em 2017, o país teve safra de mais de 20 milhões de toneladas. Usada de diversas formas, a raiz de mandioca costuma virar alimentação animal em pelo menos 60% da produção. A farinha de mesa responde a 23%. As perdas chegam a 12,5% e a fabricação de fécula e polvilho somam 4,5%. A meta é produzir 12 toneladas a cada 40 hectares. É da mandioca que vem a folha para o cozimento da maniçoba, prato que é a estrela da culinária local. Nas feiras livres da capital do Pará, as folhas é de grande serventia na época do Círio de Nazaré. Chegam a ser vendidos até 15 mil maços por dia. Outro ingrediente de destaque no período das comemorações da Virgem de Nazaré é o tucupi. O caldo amarelo e de sabor forte dá nome a outro ícone da culinária local, o pato no tucupi.
Este é o prato principal do almoço do dia da grande procissão do Círio de Nazaré. E neste período, tem feirante que vende até 1.500 litros do produto por dia. A cada saco de 60 quilos de mandioca rende, em média, 70 litros de tucupi. Mas é a farinha de mandioca que é destaque absoluto nas feiras livres do Pará. Os vendedores exaltam em tom alto todas as qualidades do produto. Pode provar, querida. Essa tá 5. Para muita gente, uma refeição sem ela não é completa. A farinha de mandioca é preparada em 4 tipos: a d'água, a seca, a mista e a de tapioca. Para a produção de farinha d'água, a raiz é colocada de molho em água corrente por até 3 dias. Somente após este processo é descascada, espremida, peneirada e torrada. A farinha seca é produzida a partir da raiz descascada de modo manual. Em seguida, é triturada e torrada. A farinha mista traz uma mistura das raízes usadas na fabricação das farinhas d'água e seca. Essa mistura ajuda a melhorar o aspecto da farinha seca, uma forma encontrada pelos produtores para obter melhores preços e rendimento em relação à farinha d'água. Também vem da mandioca a goma usada na tapioca e no beiju. A mandioca é uma cultura rica e forte. Nas piores condições de cultivo, não deixa de dar bons resultados. O agricultor familiar descapitalizado deixa de plantar tudo, menos a mandioca. O investimento para montar uma fábrica de farinha fica em torno de R$20 mil, incluindo galpão e equipamentos. A farinha também é diferenciada pela cor amarela ou branca. As roças de mandioca são colhidas após 1 ano de plantio. E para garantir a colheita o ano todo, na nossa região a mandioca é plantada nas 2 estações. No inverno, final de dezembro e início de janeiro, em áreas de mato mais desenvolvido, a derrubada da vegetação é feita no período menos chuvoso. No verão, no final de maio ou início de junho, o plantio é feito em área de mato mais fino, nos intervalos de estiagem, aproveitando a umidade do solo e as chuvas menos frequentes. A diferença entre os 2 períodos está na necessidade de capina. No inverno, é preciso uma média de 3 e no verão, 2. O ciclo vegetativo da planta dura de 8 a 15 meses. Para o consumo humano, a colheita é feita em geral com 1 ciclo. Já para fins industriais, a colheita é feita com 2 ciclos. Em geral, a planta é adaptável a qualquer solo de boa fertilidade, como os de baixada, tufosos ou mal drenados. A mandioca deve ser plantada em uma gleba diferente a cada ciclo, alternando após outra cultura, criando um cronograma de acordo com o mercado. É aconselhável ainda fazer o plantio em rotação, que ajuda a ter controle sobre moléstias e pragas. Em geral, as ramas de plantações sadias com 8 a 10 meses de idade já servem para o plantio. Devem ser escolhidas as manivas de boa grossura por serem mais resistentes e vigorosas. A quantidade de ramas para o plantio é medida em metros cúbicos. O solo deve ser preparado em arações cruzadas a 20 centímetros de profundidade, para o bom desenvolvimento da terra. A mandioca poderá ser plantada após pouco espaço de tempo, caso haja umidade favorável do solo.
A farinha de tapioca é um produto genuinamente do Pará, bastante usada com açaí, no sorvete e até com café. A farinha de tapioca é considerada o produto mais nobre da mandioca. A origem foi por volta de 1940 no distrito de Americano, no município de Santa Isabel do Pará, através de um produtor chamado Miguel. O paraense é o maior consumidor de farinha de mesa do Brasil. Em 2017, a cidade do Acará, a 33 quilômetros de Belém, foi a principal produtora, com 8,41% da fabricação do estado, algo em torno de 356 mil quilos. Não é por acaso que o município de Acará é o maior produtor de mandioca do Brasil. Aqui é plantada a mandioca do tipo ouro preto, mas que tem cor bem amarela. Esta variedade é rica em carotenoides, específica para a produção do tucupi. Mandioca, o alimento do mundo, já descoberto há tempo pelos índios e deixado como legado na cultura paraense.